sou Fabiano Souza, estarei apresentando o segundo episódio do podcast Tema Aberto. Para este episódio temos a presença dos convidados Lucas Vidal, empresário, e do Dr. Henrique Dias, onde abordaremos os assuntos de mercado de ouro. E hoje, Lucas, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço e fico feliz de estar aqui participando desse podcast, passando um pouco desse conhecimento sobre o ouro. Obrigado. E temos também a presença do Dr. Henrique. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, podendo contribuir de certa forma com os aspectos jurídicos, né, desse mercado que é tão amplo, que é a venda do ouro. E eu que agradeço aqui pelo convite. Então, Lucas, fala pra gente aí um pouco sobre o mercado do ouro. O mercado do ouro em si, ele tem várias vertentes. Você tem a vertente política, econômica e financeira, que é o ouro hoje em bolsa, um commodity em si, e tem um mercado paralelo, que é o mercado de ouro, como a gente vê nas esquinas, aquelas plaquinhas amarelas de compra de ouro. Vamos começar falando então um pouco sobre o ouro na área política, na área econômica. Hoje o ouro, a gente teve inclusive esse ano um alta exponente de ouro, um dos maiores... foi mal. Não tem nada não, fique tranquilo. Uma das maiores altas que a gente teve esse ano foi em relação ao ouro, devido às crises políticas que a gente vem vivendo, né? Guerra na Ucrânia, em outros lugares, eleição nos Estados Unidos, e a gente sofreu muito com essa questão. A gente sofre, na verdade, quem trabalha com isso. Cada vez que o ouro vai subindo, a gente perde poder econômico de trabalhar com ele. Chamados impactos, né? Isso. Hoje, para você ter uma ideia, vou lhe dar um exemplo. Um cliente meu em janeiro que queria comprar um material, ele estava vendendo para ele a 322 o grama. Ele me comprou recentemente, há 2 semanas atrás, por 495. Você vê a diferença de preço, né? Eu lembro muito que meu pai falava que ouro sempre é um melhor investimento, pois não come capim, não enferruja, não paga IPTU nem condomínio. Você comprou, guardou, pode ter certeza que um dia ele vai valer mais. No caso, Henrique, nessa questão jurídica, como é que funciona essa parte? Você fala dos aspectos jurídicos relacionados à compra e venda de ouro? Sim. Tem uma lei específica que ela trata sobre a questão da compra, venda e a questão do mercado do ouro, né? Que aí você tem que ter uma regularização, você tem empresas estatais por meio, você tem a questão do Ministério de Minas, que faz a questão da exploração, da regulamentação toda desse ouro. E nesse caso específico, uma empresa que venda ouro de forma formal, ela tem essa questão de um registro junto aos órgãos competentes, ela tem toda uma legislação que ela tem que estar ali simplesmente atendendo para que ela tenha assim a sua inserção no mercado de forma lícita e até com emissão de nota fiscal, porque assim, a gente fala muito sobre a questão do ouro, mas a gente fala sobre o mercado formal. A gente sabe que existe uma legislação que tem os aspectos que direciona, tem as diretrizes para isso, mas também existe o aspecto do mercado informal, né? Que a gente vê muito sobre a questão do dia a dia, você vê as pessoas que vendem ouro de forma ilegal, até fruto de atos ilícitos. Então, esse mercado informal hoje, se Lucas aqui que está presente, que trabalha com isso no dia a dia, ele pode até afirmar melhor do que eu, esse mercado informal é muito maior e muito mais pulsante do que o mercado propriamente dito formal, por tanta burocracia, por tanta inserção de impostos que tem por cima desse ouro, entendeu? Mas eu posso afirmar que existe uma legislação específica que é regulamentada pela União, e aí que acontece, tem a diretriz que uma pessoa que tem um CNPJ que trabalha realmente com compra e venda de ouro, ela precisa atender esses aspectos para que ela possa sim ter o certificado, ser reconhecida como uma empresa que compra e vende ouro ou exporta ouro. Entendi. O mercado informal que o Dr. Henrique falou aí, é o mercado, como eu estava falando, nos grandes centros das cidades que tem aquele pessoal com aquelas placas compra o ouro. E esse realmente é um mercado que desde sempre existiu. Eu trabalho com esse mercado também, mas de uma forma moderna. Hoje a gente não trabalha mais na informalidade. Hoje a gente tenta seguir o rumo
uma diretriz mais correta, certo? A gente tenta ver a origem, procedência, faz um cadastro de um cliente, justamente tentando evitar essa origem ilícita, que apesar de o ouro ser uma coisa rastreável, pode ser rastreável, certo? É difícil, mas a gente antigamente existia muito caso de receptação por conta disso. Você às vezes só chegava no escritório, vendia uma joia e ia embora. E às vezes aquela joia que você estava comprando era ilícita. E hoje você tem que realmente passar uma peneira, filtrar, comprar, deixar às vezes de comprar uma ou outra de um cliente, porque você tem uma desconfiança, porque você tem alguma situação que lhe acendeu uma luz de alerta, entendeu? E antigamente, o meu pai trabalhava com ouro também, era muito comum, porque o comerciante de ouro antigamente ele era marginalizado. Ele era tratado como marginal, porque era o cara que comprava roubo. E hoje não, hoje é um empresário que trabalha com ouro, compra, vende. No meu caso, eu faço o leilão da Caixa Econômica, eu vendo em leilões. Então, assim, é uma outra, vamos dizer assim, uma outra era da compra e venda de ouro. Bom, Mas, só interrompendo e complementando essa questão do mercado informal e a questão do aspecto jurídico, eu poderia dizer que pelo lado negativo é essa questão da informalidade, esses pontos como o Lucas aqui, que é empresário e ele atua realmente nesse ramo há mais de 20 anos, você vê muitos pontos, principalmente na cidade de Salvador e em outras cidades aí afora no Brasil, você vê muitos pontos que sempre tem uma placa, compra-se ouro, compra-se metal, né? Porque a gente às vezes fala do ouro, mas o ouro nada mais é do que o metal. sim. Entendeu? É metal valioso, Sim, que é sim, extraído, sim. ele tem a sua quantificação. Para virar uma joia. Exatamente. Então, assim, você tem esses pontos que são, não vou dizer que é um submundo do mercado, mas é um mercado informal que não atende às expectativas da legislação que tem que esteja atendida para poder você ter a sua questão do CNPJ, você ter toda aquela fiscalização, você ter a questão dos impostos pagos, para que você possa, assim, fazer uma tratativa jurídica de compra e venda desse material de forma legal. Então, esses pontos, eles se submetem a muitos aspectos negativos do ponto de vista jurídico por conta do crime que mais se vê comum nessas tratativas, é o crime de receptação. Sim, Porque verdade. muito desse material que chega no mercado informal, ele é oriundo ou é original de crime de furto, de roubo, entendeu? De apropriação indébita, que são aspectos de crimes que, de uma certa forma, ele lesa o patrimônio, entendeu? E aí você vê muita questão assim, você vê muito hoje em dia na televisão, centros urbanos. O menino passou, arrancou o colar do turista. Aí o que acontece? Foi furtado a casa de fulano ou de ciclano que achou-se material, ouro, joias preciosas. Mas quando se tem esses furtos, quando se tem esses roubos nesses centros, né, de cidade ou dentro de casas residenciais, normalmente quando chega esse material para a pessoa que trabalha de forma informal, às vezes não chega como um ouro inteiro, como que se fala, né? Uma joia inteira. Sim. Se chega como joia partida, se chega como É o que já... a gente chama de ouro quebrado. Exatamente, que é o ouro Nem quebrado. sempre ele vai estar quebrado, mas todo ouro que a gente não tem utilização como joia, a gente apelida de ouro quebrado. Exatamente. Porque o valor agregado é menor. E às vezes já chega fundido. Isso, Entendeu? sim. Às vezes chega fundido. Então, ele descaracteriza aquela questão da joia, que seria a joia principal, que seria a peça, e aí já vende para esse mercado informal totalmente descaracterizado. Então, você não tem como saber se aquele material, aquele metal que está chegando no mercado informal seria um metal proveniente de um ato lícito. Então, a gente assim, não consegue julgar. exatamente. Então, você entra em um crime de receptação, né? De uma certa forma, muitos do aspecto negativo que eu colocaria na esfera jurídica, na esfera principalmente criminal, seria o crime de receptação, porque você compra um material que ele não tem uma nota fiscal específica, um material que simplesmente ele não foi fruto de uma negociação jurídica que tinha uma parte com o CNPJ, como exige a lei, e você traz um material para dentro daquele estabelecimento que é um metal
que nada mais é do que um metal, e você traz, aí a pessoa que está comprando, ela tem sim o risco de ser chamada à delegacia para responder a um crime de receptação. Mas esse crime de receptação, normalmente, ele passa por alguns viés, porque você precisa provar se aquele metal que está sendo comprado ou aquela joia que foi adquirida são joias ou metais que, de uma certa forma, vieram de uma pessoa. A pessoa precisa procurar a delegacia, entendeu? E dar uma queixa. Então, eu, como advogado, principalmente atuante na área de direito criminal, como o Lucas aqui é meu cliente também, o que eu mais vejo em termo negativo no aspecto jurídico seria do mercado informal é o comprador de boa fé, entendeu? O comprador de boa fé que está ali para poder fazer um negócio jurídico, e pela questão de um mercado que tem a incidência de muitos impostos, tem a incidência de muita burocracia, ele acaba comprando esse material e, pela sua boa fé, acredita naquela pessoa que está vendendo, porque muitas vezes as pessoas que chegam até no seu estabelecimento são pessoas que estão bem vestidas, são pessoas que estão aparentemente vestidas. Então você não tem como medir se aquela pessoa ela é detentora de um caráter duvidoso ou não. Entendi. Então, assim, você pega esse material, compra, e você acaba, de uma certa forma, incidindo ou tendo a incidência na conduta do artigo 180 do Código Penal, que fala sobre a questão da receptação, e você tem que provar na delegacia ou dentro do processo criminal, caso você venha a ser denunciado, que você é um terceiro de boa fé. Entendi. Entendeu? No caso, rapidinho, uma pessoa comum chega no seu estabelecimento para vender, você termina correndo um risco. Sim. Gigante. Hoje eu tenho 2 escritórios em Salvador. Eu tenho um na Avenida 7 de Setembro, que é o centro da cidade, há mais de 20 anos, no mesmo lugar. E assim, a gente nunca teve um problema desse, porque a gente faz realmente uma peneira. A gente primeiro vê a postura da pessoa quando chega, não sendo isso, claro, 100% necessário nem eficaz. A gente pede uma documentação, a gente pede uma origem. Às vezes, dependendo da quantidade, a gente vai ter que ver ali, ó, isso veio de onde, a herança de família, tem alguma coisa, tal, porque esse é um tipo de problema, como eu trabalho com isso a vida inteira, meu pai trabalhava, que sempre foi o terror de quem trabalha com compra de ouro. Porque às vezes você pode estar ali de boa fé, comprando, pagando um preço justo, e amanhã ou depois ser surpreendido com uma ação criminal, com a polícia na sua porta, entendeu? Esse é o grande problema. É diferente de um carro que você tem um número de chassis, que identifica se aquele carro é roubado, se aquele carro não é. Uma joia não. E é como o Dr. Henrique falou, muitas vezes é descaracterizada para poder ser vendida. E a gente fica, às vezes, refém disso mesmo. No caso, eu chego para vender uma peça. Como é que você calcula esse valor dessa peça? Pronto, primeiro a gente tem que ver que tipo de ouro é, certo? A gente vai fazer um teste para ver que tipo de ouro é. Depois a gente vê se aquele ouro que você está me vendendo, ele pode ser aproveitado como uma joia. Se ele puder ser aproveitado como uma joia, a gente vai pagar um valor, sempre grama. Uma pergunta, uma curiosidade que a gente sempre pergunta para a gente, você paga no peso ou você paga como joia? Independente, se for um ouro para derreter e fazer uma barra, ou se for uma joia, vai ser por grama. A diferença vai ser o valor por grama. Eu vou dar um exemplo simples. Um ouro para eu derreter, que não tem serventia, vamos supor uma aliança. Ninguém compra uma aliança que já foi de outro casamento, né? Então vamos supor, uma aliança, a gente vai pagar em torno de R$300 o grama. Mas vamos supor que seja um anel, que eu consiga vender, que seja uma joia, eu vou pagar na faixa de R$400, R$450 o grama. E esse valor hoje, só para vocês entenderem, é um valor que a gente historicamente nunca chegamos nem perto. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com ouro, a gente comprava ouro por R$11. Você viu a valorização. Valoriza bastante. E o que aumentou muito nos centros da cidade, como o Dr. Henrique falou, é justamente o valor. Você pega às vezes uma corrente de ouro que tem 10 gramas, é uma coisa simples, está valendo R$3.000. Então, esse lucro que às vezes do informal, ou às vezes até o mal intencionado que quer comprar aquela corrente que foi roubada ali, gera um lucro grande. Então assim, é isso que aumentou cada vez mais no centro da cidade, entendeu? Depois que a gente vê o valor, o teor do ouro, vê se é uma joia, se ela não é, a gente faz aquela avaliação e faz o pagamento.
Para isso ele tem que estar munido de documentação, nem que se ele não tiver documentação da AJOA, ele tem que estar com documentos pessoais, um comprovante de endereço, para a gente fazer um cadastro e uma ficha e sim ali a gente comprar. Sim. Agora, só complementando também o que o Lucas falou, essa questão de o vendedor, o comprador de boa fé ter um cadastro pessoal dos seus clientes que tem habitualidade na compra, na venda desse material, é importante até para você se precaver, entendeu? De futuramente você está comprando um material de uma pessoa que tenha mal intencionada, que seja fruto realmente de uma das práticas criminosas que eu citei aqui. E seria bom também essa pessoa manter esse cadastro para poder ela, caso venha a ter algum problema na esfera tanto civil como jurídica como criminal, ela tenha elementos para poder mostrar quem foi que vendeu, se aquele produto foi fruto de ilícito, se essa pessoa que já vende, ela tem uma habitualidade de ser cliente, né? Daquele estabelecimento, porque a gente vê muito ponto de ouro, né? A gente vê muito ponto de ouro. Só que esses pontos de ouro, eles realmente, eu volto a bater na tecla, até para não ser tanto repetitivo, esses pontos, em suma maioria, 90% ali não tem cadastro junto a um órgão competente que faz a fiscalização, que faz a questão da venda, né? Dá todo aquele arcabouço para que aquela empresa funcione dentro dos parâmetros legais. E é aí que cresce a questão do mercado informal, mas que também existe um submundo por trás disso, né? Que é a questão do submundo de pessoas que são usuários de drogas, pessoas que são dependente químico, né, que fica na rua, pessoas que são realmente levadas a praticar atos delituosos, e esse submundo faz com que esses atos sejam atrativos para que o metal que ele sabe que vale muito, que é aquele ouro, que tem um valor de mercado por grama, como o Lucas aqui colocou, ele sabe que aquilo ali vai render para ele um valor expressivo e ele acaba criando a questão do interesse, ele acaba criando a questão da vontade e ele acaba cometendo realmente ilícitos, né? Às vezes incentiva. Incentiva muito, incentiva. Uma correntinha das mais finas que você vai ter hoje, tem 1 grama, ele vai receber 250, 300 reais, 200, depende da vendendo. Então assim, ele não consegue, às vezes, esse valor com outras coisas. Às vezes, um celular ele não consegue vender. E uma corrente de 1 grama é uma coisa simples. Mas deixa eu só colocar, Lucas, nesse caso específico, seria a grama que você cita. Eu acredito, o metal que você cita, a grama paga, né? Que é de 250 a 300 reais nessa média. Eu acredito que para o submundo não existiria essa média, existiria uma média menor. Porque assim, você é empresário e você tem a questão informal. Chega no seu estabelecimento, se você for uma pessoa que não tem uma conduta moral, né? Ali ilibada. E chega uma pessoa mal vestida, com um aspecto de morador de rua, dependente químico, que vai lhe vender uma corrente, uma peça de ouro, que vai lhe vender uma peça de ouro, você vai querer baixar o preço. Você vai querer baixar o preço pagando mixaria. No caso, entendeu? Não interrompendo, você tocou num assunto importante aí, a questão do submundo. Sim. Aí eu, tanto para o senhor, doutor Henrique, e para Lucas, eu faço a pergunta. No caso, já tem esses caras que vive no submundo, que pega essas peças para vender, ele já tem um comprador certo, né? Que isso pode impactar no seu caso. A gente fez um trabalho inicial de afastar eles lá, no caso do escritório. Quando você pede uma documentação, já é uma forma de inibir muito. Ele não quer vender num lugar que ele tem que fazer um registro. Recentemente eu tive um escritório meu, fica no Mundo Plaza, tinha uma cliente, minhas funcionárias são orientadas para isso, qualquer coisa não comprar, tá sem dinheiro, não sei delicada, mas dizer, tá sem dinheiro hoje, não tá comprando e tal. E recentemente ela estava fazendo uma avaliação no escritório nosso e ela me mandou uma mensagem no Zap, fez: Lucas, olha a câmera. Quando eu olhei a câmera, que eu vi quem era, eu vi que não tinha assim o perfil de cliente para estar com ouro e tal. Eu falei com ela através da câmera, eu falei: Milena, hoje não está comprando, nós estamos sem capital. Imediatamente essa cliente se assustou e falou: não quero vender mais não. Então assim, eu vi que ela, quando viu que estava sendo filmada, ela ficou acuada. Então assim, a gente tenta de várias formas inibir. Uma documentação. Eu vou lhe contar um caso que isso deve ter mais de 15 anos, e que era comum.
Chegava no escritório da gente, aqueles, vamos botar os pivetes, que são ali do centro da cidade, ele cuspia a corrente na mesa e dizia que queria vender. E a gente não comprava. Mas ele conseguia vender depois. E isso, quando ia uma vez, iam duas, iam três, a gente não comprava, até que pararam de ir para o escritório da gente. Mas foi um trabalho, como eu digo, familiar e longo. Hoje, são 23 anos no mesmo lugar na Avenida 7 e a gente não tem um caso de receptação, a gente não tem um problema direcionado a isso. Você comentou que herdou seu pai essa loja de ouro. Certo. Me conte aí, da época do seu pai, o que mudou para agora? Mudou muito. Mudou tanto no caso, naquela época era 100% informal. É como eu disse, o comprador de ouro, ele era marginalizado. Era o cara que comprava roubo. E assim não é. Eu posso dizer que não. Eu posso dizer que não era assim. Tinha muitos assim, menos do que tem hoje. Hoje tem um negócio que está infestado. Mas meu pai sempre tentou, como eu segui o caminho, eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos, segurando aquela placa de compra de ouro, viu? Só para você ter ideia quanto tempo. Então assim, meu pai sempre tentou passar para a gente a forma correta de trabalhar, que ele aprendeu com meu avô. Eu sou a terceira geração. A gente vem com isso há muitos anos. Eu tenho clientes na Bahia inteira. A gente compra de pessoas e vende também para lojas. Então a gente tem um mercado diferente. Hoje nós somos referências na Bahia. Entendeu? A gente, tanto na compra como na venda, a gente compra ouro, a gente fabrica, a gente vende para lojas. Então assim, a gente buscou realmente a legalidade, certo? E a forma correta de trabalhar. Bom, isso teve um impacto na parte advocatícia, né? Porque se antes a galera comprava sem procedência, então não tinha essa questão jurídica. Existia. Porque por conta dessa prática anteriormente, como o Lucas aqui informou, que o mercado antes era 100% informal e ele era rotulado, a maioria das vezes, como compradores de objetos roubados, furtados e até apropriados, né? Que é a questão, são 3 figuras jurídicas aí no meio, mas existia porque existia muito mais crimes de investigação perante a delegacia por crime de receptação do que hoje. Com a mudança do mercado hoje e a questão de muitos empresários que trabalham no ramo de ouro, né, que são chamados ourives, não é isso? Que acontece? Há uma mudança de cenário constante, crescente, né? Pela questão de que eles estão querendo, de uma certa forma, estar legal perante não somente as autoridades, mas perante a sociedade também, até pela questão moral. Então, hoje, se caso o Lucas ele venha a comprar um objeto que seja de fruto de ilícito, nesse caso específico, ele vai estar comprando como um terceiro de boa fé. Uma pessoa de boa fé porque ele não sabe da origem do material. Então, ele hoje toma esses cuidados, hoje ele compra, ele participa de leilão, do que aqui a gente pode perceber. Ele tem essa questão de um registro junto à Caixa Econômica Federal, que isso já é um ponto positivo, né, de certa forma, porque demonstra que ele é uma pessoa que trabalha dentro da legalidade. Então, assim, se caso aconteça de ele comprar um objeto, um metal, né, uma joia e um ouro quebrado, que seja de forma ilícita, ele vai ter a presunção de inocência perante a ele vai ter uma presunção de que ele seria um comprador de boa fé. Ele poderia sim se defender no crime de receptação de algumas formas, ele poderia fazer a restituição do bem, entendeu? Para a pessoa, para a vítima, entendeu? Já que existe uma vítima que foi atrás da delegacia, que chegou até ele de alguma forma, que possa comprovar que aquele bem que foi comprado foi um bem realmente objeto de furto ou de roubo, e aí pelo ato de restituição ele pode sim restituir esse bem, ou ele pode se defender dentro do processo criminal, alegando a questão do desconhecimento, né, da origem daquele objeto, e ele pode sim responder por uma receptação culposa, e aí a gente tem essa questão dentro do processo penal, porque ele desconhece, então ele tem que provar que ele desconhecia a origem desse material. Então a diferença de antes para hoje é que hoje você tem outros meios, você hoje está vendo um mercado que está se legalizando e está procurando atender o que edita a lei, o que manda a lei, diferente de antes, que você tinha um mercado totalmente informal
que o mercado, nesse caso específico, era um mercado que ele não atendia nenhuma regra, ele realmente vivia de extração de ouro ilegal, de compra de ouro ilegal, de compra de joia ilegal, através de pessoas que praticavam certos ilícitos para poder simplesmente, às vezes, até vender, obter que a finalidade final desse mercado é obter lucro. Sim. Não tem dúvida. Agora sim, a diferença que tem de antes para hoje que eu posso ver é a questão realmente de que hoje a consciência desses empresários estão uma consciência mais acordada para trabalhar dentro da legalidade do que antes, né? No caso, houve também alguma evolução, né, nessa questão de leis dessa parte? Sim, hoje tem regulamentações que regulamentam a questão da compra e venda de ouro, tem a fiscalização, tem a questão principalmente da extração, entendeu? Dessas questões da importação. Tudo isso passa por um processo de evolução. Hoje temos legislação, temos fiscalização, tem um ministério, tem órgão dentro do ministério que atua, né, nessa questão dessas fiscalizações e principalmente desses mercados que estão se tornando, deixando de se tornar informais para se tornar formais e atender o que a lei determina. Não, mas mesmo com tudo isso que ele está falando, mudando um pouco a diretriz, a gente está falando muito aqui do ouro dos centros urbanos, né? A gente teve uma extração de ouro famosa, que foi Serra Pelada, que até Serra Pelada ser realmente uma coisa da União, foram roubadas toneladas de ouro ali. Foram extraídas toneladas de ouro ali ilegalmente, certo? E extraviadas. Quando o Brasil era colônia, tem vários historiadores têm 3 teses, na verdade, que foram levadas para lá em torno de 200 toneladas de ouro. Só para você ter ideia, isso em 300 anos. Então, assim, o ouro sempre foi essa cobiça, certo? Desde que o mundo é mundo, essa cobiça sobre o ouro sempre existiu. Hoje ainda existe muito garimpo ilegal, mas o combate em cima disso é muito grande, certo? Mas mesmo assim, continua sendo levado ouro do Brasil, entendeu? De forma ilegal. Aqui na Bahia, tem vários lugares que você tem garimpos legalizados, certo? Que são algumas coisas que são bem... Eles veem a parte do impacto ambiental, eles veem toda essa questão, mas ainda existe muita coisa pequena e às vezes até de médio porte, que é o garimpo ilegal. Isso aí não é segredo realmente para quem trabalha no ramo. Mas hoje o combate em cima disso é pesado, é grande. E complementando o que o Lucas falou sobre a questão do garimpo ilegal, na Bahia hoje não existe garimpo ilegal, sim, principalmente na Chapada Diamantina. Não só de ouro, como de pedras. Exatamente. Recentemente eu estava vendo a matéria que foi pego um chinês ou um japonês, eu acho que foi um chinês, pro lado ali do Capão, por lado do Capão, né, que é a região ali que fica a Chapada Diamantina. Sim. E como lá tem incidência de muitos turistas, de gringo, que está começando a residir nessas localidades, né, esse chinês, ele estava fazendo a extração de pedras de forma totalmente ilegal. Só que quem chamou a atenção nesse caso específico foi o poder de maquinário que ele tinha. Né? Diamante tem um valor agregado muito maior, às vezes, do que o ouro. Exatamente. Então, assim, às vezes uma pedra que ele encontra, aquela região da Chapada já deu muita pedra. Já teve uma coisa que foi muito famosa. Hoje eu não vejo histórias de nada, de nenhuma pedra tirada ali da Chapada. Pode ser que tenha ainda. Mas às vezes uma pedra que ele encontra, paga esse maquinário todo. O que acontece? Então, ele tinha um maquinário muito pesado. E aí o que acontece? Descobriu-se esses maquinários dele dentro da Chapada. E aí foi acionado os órgãos competentes que veio a ter a investigação e realmente constatou que existia esses maquinários lá. E aí prendeu-se esse rapaz e prendeu também os maquinários dele. Inclusive, sobre a questão de pedra preciosa para da Chapada, eu vi até uma matéria essa semana que vai haver um leilão. De uma pedra encontrada, uma esmeralda. Não só de esmeralda, que haver um leilão de uma parte, de um hectare, que fica para da Chapada Diamantina, exatamente pelo órgão da União, que simplesmente por conta de extração de pedra preciosa, que é o diamante. Diz que existe muito diamante no subsolo de lá e por conta disso existiria esse leilão. Sim, que está para ocorrer. Exatamente. Hoje é dessa forma. Doutor Henrique, vamos falar de uma situação. O cidadão tem um terreno e lá ele
descobre que tem nessa área minério. Sim. Como ele deve proceder? Neste caso específico, ele é o proprietário do terreno, né? Do subsolo, da parte superior. O solo, ele pertence à União, entendeu? Se caso ele descubra que no subsolo do terreno dele existe pedras preciosas, existem metais preciosos, neste caso específico, ele precisa comunicar à agência regulamentadora de mineração para que haja a extração daquele material ou não, porque ele não é autorizado a fazer a extração desse material, porque o que está abaixo do solo pertence à União. E neste caso específico, se ele fizer a extração, ele pode estar sim cometendo um crime ali, entendeu? E é um crime também de esfera também ambiental, não só da esfera criminal, mas também ambiental. E ele vai ter, caso haja a extração desses materiais. Agora, o material do subsolo não é apenas ouro, metais preciosos ou pedra, não. Também a gente pega o carvão, a gente fala sobre também da questão do petróleo, e aí ele não pode fazer extração de nada disso, porque esses materiais, eles pertencem realmente à União. O que ele pode ganhar por a questão da extração é a questão de um percentual, que aí ele pode ganhar royalties em cima disso, ele pode ser pago percentuais pela questão da extração, já que ele é o dono do subsolo, que ele é o dono da parte, né, superior ao solo, e com isso ele vai ter as porcentagens de cada extração que for realizada. Fora isso aí, ele não tem autorização legal para fazer extração de forma própria, porque ele não é proprietário desses minérios. Quem é proprietário é a União. Entendi. Lucas, você atua na parte de leilão também? Como é que funciona essa parte? Sim, foi bom até você tocar nesse assunto. Esse é a maior evolução que a gente teve no ramo de joias. Hoje a gente tem a Caixa Econômica Federal, que é a única empresa que é apta para fazer penhores de joias, e assim, hoje é a maior fornecedora de ouro e joias para a gente. Hoje, se você pegar e abrir o site da Caixa Econômica, qualquer pessoa pode fazer um leilão da Caixa, qualquer um, certo? Se você quiser amanhã fazer um cadastro simples e fazer um leilão e comprar uma joia na Caixa Econômica, você pode. E você tem leilão acontecendo todos os dias, no Brasil inteiro. Mas são toneladas de ouro vendidas legalmente. E é daí que a gente mudou essa vertente. A gente tirou um pouco daquele ouro de rua, duvidoso, e a gente foi mudando para essa linha da Caixa Econômica, para a linha do leilão, onde a gente consegue adquirir tanto joias como metais de forma lícita, certo? E assim, sem ter problema com a justiça. Porque foi a melhor coisa que aconteceu hoje para o comprador de ouro. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou comprador de ouro, coisa que quando eu era pequeno minha mãe dizia que eu não ia ser de jeito nenhum, eu sempre gostei, por medo de como era antes e como é hoje. Hoje ela já fala, não, você hoje está tranquilo, porque era mesmo uma estigma que a gente carregava de marginalizado. E a Caixa Econômica mudou muito. E como eu digo, Alberto, qualquer um pode fazer um cadastro na Caixa Econômica e comprar essas joias do Brasil inteiro, certo? Nisso aí a gente entra já numa outra vertente, que são as joias de ouro. Que esse é um mercado de luxo, esse é um mercado de joias que realmente é diferenciado, entendeu? Lucas, me fala um pouco sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro, você fala assim, sobre investimento. Sobre investimento. O que é investir em ouro? Exatamente. Pronto. Eu não sei se você lembra que eu falei aqui mais cedo que quando eu comecei a trabalhar com ouro, a gente comprava 1 grama de ouro por R$11. E que hoje ela está em torno de R$480. Eu estou falando isso de ouro da bolsa, o valor comercial do commodity. Então assim, você imagina que eu entrei nesse ramo mais ou menos em 97, 98. São menos de 30 anos. Então você tem uma valorização assim absurda. Então hoje eu indico e tenho clientes de muitos anos que investem em ouro e investiram, hoje estão retirando o investimento, estão vendendo por conta desse avanço financeiro. Então assim, é uma coisa que você comprou não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, eu ainda indico todo mundo como o melhor investimento. Você às vezes compra um apartamento e você não tem uma liquidez imediata. Sim. E se você compra como investimento para alugar, você tem ainda aquele risco de pegar um inquilino que vai lhe dar uma dor de cabeça ou que pode até danificar o imóvel. Se não tiver alugado, você tem um IPTU, você tem um condomínio, você tem essas taxas para pagar. Verdade. O ouro você comprou, como eu falei mais cedo, não come capim, não enferruja, não paga IPTU nem condomínio.
Você comprou, guardou, você pode ter certeza que uma hora você vai ter um valor maior ali do bem. Assim, hoje nós trabalhamos em 3 vertentes, que são as joias em ouro, o ouro para fabricação, que seria o metal que a gente chama, e o ouro de investimento, certo? Esse ouro de investimento, em 99% dos casos, ele é o ouro 24, que é aquele ouro puro. Na verdade, ele é 99,9%. Ninguém consegue deixar ele 100%. O ouro para fabricação de joias que a gente usa aqui no Brasil, em 99% dos casos, é o ouro 18%. E o ouro em joias aí vai depender muito. Então, essas são as vertentes que a gente trabalha. Beleza. Doutor Henrique, você já defendeu alguma situação referente a esses casos de ouro, alguma coisa assim? Você fala na esfera civil ou na esfera criminal? Nas duas. Nas duas? Preferência. Eu vou trazer um caso prático relacionado a... Até essa semana, né? Que Lucas, ele é empresário do ramo, né? Como já ficou aqui bem estabelecido. E ele é meu cliente também, eu advogo para ele, né? Para a empresa dele. E essa semana eu vou trazer um caso prático, sem citar nomes e trazer muitos fatos. A gente teve que ir até a delegacia por uma suposta coisa de... um suposto crime de receptação. Que Lucas estaria fazendo parte, que o nome dele foi citado dentro do inquérito policial na delegacia. Ele teve que ir até a delegacia poder explicar e ser ouvido. Na quinta-feira à noite, ele recebeu um telefonema da delegacia explicando que ele tinha que comparecer à delegacia para ser ouvido e levar o material que ele tinha comprado, que era supostamente fruto de um ilícito dentro da delegacia, dentro desse fato em questão. Ele me ligou e falou: olha, me ligaram aqui, temos que comparecer à delegacia. Isso era quinta-feira à noite. Eu falei para ele: não vai. Né? Era a véspera de um feriado. Era a véspera de um feriado. Eu falei para ele: olha, não vai porque você não recebeu nenhuma intimação formal, não tem nada que seja formal, precisa, o ato administrativo, que é o inquérito policial, precisa de formalidade, atender certas formalidades. E neste caso específico não tinha formalidade ali. Eu falei para ele: olha, você não vai, se for verdade, na segunda-feira de manhã eu vou até a delegacia e a gente vai ver se é verdade ou não. Até porque no mundo que nós estamos vivendo, existe muitos telefonemas de golpe, existe muitas práticas que faz você induzir. Tentativa de extorsão. Exatamente, vai você... Não sabe quem está do outro lado da linha. Exatamente, né? faz você induzir a você acreditar que aquilo ali realmente é uma verdade, é um delegado de polícia, mas às vezes não é. É uma pessoa que está querendo extorquir você, está querendo ter vantagens, né, econômicas em cima de você, e a gente aguardou até por uma precaução. No decorrer do final de semana, depois dessa ligação, eu fui pegando elementos, fui descobrindo outros elementos, entrou em contato comigo também um outro advogado que foi me dando informações, que acompanhou essa pessoa inicialmente, que estava já citada como receptadora, e aí que eu fui vendo que a coisa realmente era verdadeira. E aí tinha um processo que estava em busca de apreensão, em segredo de justiça, eu tentei ter acesso, eu não consegui, e eu fui pegando elementos para poder até acalmar Lucas. Aí a gente foi tentando ver se aquela ligação realmente era de fato verdadeira. Chegou segunda-feira pela manhã, eu fui na delegacia procurar o delegado plantonista, né, que é o plantonista tem o titular, mas nesse caso foi o plantonista. Aí eu conversei com ele, me apresentei como um advogado de Lucas, né, cheguei lá procurando saber se aquela ligação que existiu realmente era uma ligação verdadeira e do que se tratava. E eu descobri que realmente a ligação era verdadeira e se tratava pela suposta prática de receptação, onde o nome do meu cliente, o Lucas, que está aqui presente, foi citado como tivesse adquirido através de uma terceira pessoa joias, né, fruto de um furto. Nesse caso específico seria um crime de furto, aonde ele estaria em posse dessas joias. Eu de imediato já fiz, né, a defesa de base na delegacia, explicando a conduta do meu cliente, que é uma pessoa que trabalha dentro da legalidade, que é uma pessoa que tem já uma carreira no mercado, que já trabalha há mais de 20 anos com compra e venda de metais e que nunca teve nenhuma situação que pudesse desabonar a sua questão da sua conduta moral, e é pai de família, tudo isso, entendeu? Para poder mostrar quem é Lucas e depois levá-lo à delegacia. E aí o delegado, aparentemente, ele entendeu que Lucas ele era uma pessoa de boa índole, que ele não tinha nenhuma
questão que pudesse manchar a reputação dele. Foi feita uma busca também sobre a pessoa de quem era Lucas, o seu CPF, enfim. E eu combinei com o delegado que naquele mesmo dia eu levaria Lucas e uma outra pessoa para poder fazer o depoimento. E se caso as joias que foram supostamente compradas por Lucas fossem joias que foi desse fruto, desse furto, ele faria restituição na delegacia, que era o meio até dele se livrar de uma acusação de estelionato, ou desculpa, de receptação. Mas em compensação eu queria que a vítima estivesse presente. Sim. Entendeu? Eu queria que a vítima estivesse presente para a vítima reconhecer se aquelas joias eram dela ou não. Porque os elementos dentro do inquérito foram muito vagos. A gente não sabia que de fato tinha comprado ou não. Então, quem me garantiria se aquelas acusações realmente seriam contra Lucas? Então, eu tive que trabalhar nessa base, fazer todo o campo para levar Lucas de forma confortável até para a delegacia e ele sair de investigado para comunicante. E assim foi feito. A gente foi até a delegacia no dia, a gente foi lá, encontrou com o delegado, a vítima se encontrava na delegacia, a gente apresentou as joias, a vítima reconheceu a joia como dela, a gente fez o ato de restituição, a gente fez todo o procedimento que tem que ser feito, já que Lucas, na primeira oportunidade que ele teve comigo, ele falou: olha, eu não tenho interesse de ficar com essas joias, para mim não me interessa, eu sempre trabalhei dentro da legalidade, eu sempre trabalhei de forma honesta, eu não vou queimar minha carreira profissional por conta desse ato, eu nunca comprei nada que fosse fruto de roubo e para mim não é interessante. Se for dela, nós vamos devolver e acabou. No ponto de vista jurídico, isso foi o melhor comportamento que ele poderia ter feito naquele momento, porque ele estaria se esquivando de futuramente ser denunciado por receptação. E ele fez a questão correta. Eu, como advogado dele, inicialmente, eu também orientei ele nesse sentido. Ele poderia ter invocado uma questão de boa-fé dentro desse caso? Sim, tranquilamente. Ele foi um comprador de boa-fé. Ele não sabia a origem do metal, ele não sabia a origem das joias. Então, para todos os efeitos, ele fez uma negociação jurídica com a outra pessoa que também vende joias. Entendeu? Ele não comprou dessa pessoa que furtou. Ele comprou de uma pessoa que aparentemente também trabalhava dentro da legalidade e que é também conhecida dentro do ramo há muitos anos. Então, ele teve todo esse cuidado de não comprar nenhum material na mão de terceiras pessoas, de uma pessoa que ele não conhece, que não tem nenhuma negociação jurídica. Ele teve esse cuidado, esse zelo, só que, infelizmente, ele não sabia que aquilo era fruto de um ilícito, a qual ele é uma pessoa de boa fé. E a gente foi para a delegacia, acabou havendo até a questão da devolução, a vítima pegou a joia dela de volta, a gente prestou depoimento, explicou toda a situação e o inquérito está aí, andando, e a gente... Só para deixar claro como é que funcionou. O doutor explicou de uma forma jurídica, eu vou lhe explicar de uma forma prática. Uma pessoa que eu faço negócio há mais de 10 anos me ligou, tem escritório estabelecido, me ligou e falou: Lucas, eu tô com uma pessoa vendendo essas joias, me mandou umas fotos. Então assim, ela estava me pedindo e procurando uma joia de um determinado modelo. Então eu falei com ele quem é, aí ele fez: o escritório de tal pessoa, é uma loja. Então assim, mesmo tomando todos esses cuidados que eu falei aqui mais cedo, dos meus escritórios, certo? Nesse dia eu fui comprar uma joia como se eu fosse numa loja. Você vai numa loja e compra uma joia, certo? Então fui lá e comprei. Na terça-feira isso. Todas as minhas transações são via Pix, porque eu não tenho nada para esconder. Eu já trabalhei com meu pai para a gente ter dentro de uma gaveta uma fortuna, porque não tinha Pix, transferência bancária era difícil, então tinha que ser pago em espécie. Hoje a gente tem o Pix, que é aquele rastreamento do dinheiro. Então tudo que eu compro hoje é via Pix. Então comprei, fiz o Pix para ela, fiz o pagamento na terça-feira. Na quinta-feira, como o doutor Henrique falou, me ligaram, véspera de um feriado, quase 6 horas da noite, para eu comparecer a uma delegacia. Por orientação dele, falei: não vá, realmente eu não fui. Mas naquele momento, mesmo sem saber quem estava do outro lado da linha, ele falou: você comprou as joias de tal pessoa? Eu falei: comprei.
vá para a delegacia agora que essas joias são roubadas. Eu falei, olha, eu não vou agora para a delegacia, mas a partir de agora essas joias já estão guardadas e segunda-feira eu estou levando ela para vocês. Porque a gente tem um zelo, inclusive por nossos clientes, por tudo. A partir daquele momento, aquelas joias para mim não valiam mais nada. Eu não conseguiria negociar elas, eu não conseguiria trabalhar com elas, eu não conseguiria fazer mais nada. E assim foi feito. Segunda-feira eu fiz a devolução delas sem restituição de valor. Eu deixei bem claro, não tinha nem restituição de valor, eu queria entregar as joias. Ah, mas a gente vai ver... Não. Entrega as joias, está perdido, é uma coisa que a gente zela, em primeiro lugar, o nome da gente. Como eu falei, é um nome familiar. A gente tem clientes que são de mais de 30, 40 anos, que às vezes o pai comprava com meu pai e o filho hoje compra comigo. Então assim, a primeira atitude que a gente teve é devolver. E ali ficou provado que o que eu comprei, a minha boa fé na compra, entendeu? Então assim, é isso que eu queria deixar bem claro. A gente tomando todo esse cuidado, o ramo do ouro ainda tem muita complicação. Agora, isso, só complementando também, trazendo até para o aspecto jurídico, como você plantou no início do nosso papo, o ruim da questão do mercado do ouro, eu diria até um aspecto negativo, é a falta desse cuidado, se a pessoa não ter, a questão de você ter uma malícia, você ter um olhar de desconfiança, que pode levar a você acabar tendo esses mais lençóis que o Lucas acabou... Eu comprei porque foi uma indicação de uma pessoa, então assim, você vai mais... Pela confiança. Sim. Pela confiança. E aí você chega num lugar, realmente, era um lugar bem apresentável, não era assim como diz assim, chega aqui eu não entro. Então assim, você vai nessa. Mas quando você fica sabendo de uma situação dessa, minha primeira atitude é o seguinte, eu tenho que entregar. Porque aquilo não vale mais nada para mim. Claro. É uma mercadoria que valia um valor, valia quase um carro. O prejuízo foi grande. Só que ali para mim não valia mais nada. Agora, Lucas, o estranho é como chegou essa denúncia até você. Vamos lá. Aí, o doutor, se eu tiver errado, você me corrige aqui. Vamos lá. Para ter uma denúncia, tem que ter a vítima, tem que ter quem fez o ato do roubo ou furto, e depois você tem que ter a receptação. Então, assim, a vítima foi na delegacia, prestou uma queixa do roubo, foi identificado quem roubou, e essa pessoa que roubou e disse que vendeu nesse escritório. E essa pessoa desse escritório disse que vendeu para mim. Por isso que eu disse que é rastreável. Pessoas acham que joias de ouro não é rastreável, mas é, entendeu? Por isso que eu falei, não serve mais para mim. Exatamente. Então, voltando para o aspecto jurídico, a questão toda é direcionada ao mercado informal. Todo mercado informal, ele se sujeita a passar por esse tipo de entrave, pela questão até da falta de emissão de nota fiscal, a questão de você atender uma legislação específica que está tratando ali principalmente sobre como você deve fazer a regulamentação de compra e venda desse material, desse metal, né? Então, assim, todo aspecto jurídico de forma negativa, ele passa pelo mercado informal. Não é que o mercado formal ele esteja a salvo dessas questões, não é isso. Ele também pode passar por esses entraves, até por ele pegar uma negociação que possa ser disfarçada, entendeu? E por trás está ali metais que foram fruto de ilícito, e ele pode sim passar por isso. Porém, o mercado informal, desde o início da nossa conversa até agora, a gente vê que o aspecto negativo é o principal alvo, principalmente pela falta de atendimento à regulamentação em aspecto de compra e venda desse material. Então, assim, nesse caso de Lucas, graças a Deus, eu acho, né, que até agora ainda não terminou a investigação, mas a gente comprovou em sede de inquérito policial que a boa-fé dele prevaleceu, e quem está no prejuízo até o momento é ele. E o prejuízo foi grande. Na verdade, eu e a vítima, né? Exatamente. E é grande. E o delegado comentou no final, fez assim, aqui as vítimas são Lucas e a vítima em si. Exatamente. No caso, doutor, você comentou que são duas situações, criminal e a outra civil.
A esfera civil, você passa pela questão da reparação, né? No caso de Lucas, eu vou trazer o exemplo dele, como ele comprou de uma empresa, de uma pessoa que já é do ramo, e ele não sabia a origem criminal daqueles objetos. Na verdade, ele não tinha poder de julgar, né? Exatamente. Ele não tinha como julgar. Como ele tem esse prejuízo na esfera criminal, né? Ou na esfera material dele, que ele teve a questão de investimento de dinheiro, ele não teve esse retorno, ele pode entrar com ação regressa, com ação na esfera civil, para poder tratar desse prejuízo que ele teve pela questão da boa-fé dele e ele poder ressarcir esses valores que ele foram dispensados para a compra desses objetos, que são esses metais preciosos. E aí sim, a gente poderia entrar na esfera civil para poder tratar desses aspectos de uma reparação civil, pela questão de até um dano moral, já que ele foi exposto a todo esse constrangimento, a todo esse processo, simplesmente sem ter noção de que aquela compra lhe daria toda essa dor de cabeça, lhe daria todo esse constrangimento, porque assim, ele como empresário há mais de 20 anos no Ramos, ele anda dentro da legalidade, ele participa de leilões, ele participa de tudo. Sim. Já ficou isso aqui bem explícito. Suponhamos, se tem uma busca e apreensão deflagrada contra ele, vai bater nos escritórios dele. E os escritórios dele de compra de ouro são escritórios que ficam localizados em locais muito... Centros comerciais. Centros comerciais. Que são centros comerciais que não ficam em beira de esquina, mas que ficam bem localizados. E aí, qual seria o constrangimento maior de policiais chegarem até lá, fazerem busca e apreensão, acabar levando todo o material que existe naquele estabelecimento por achar que não tem nota fiscal ou que possa também ser fruto de ilícito. Então, todo esse constrangimento que ele poderia ter sido exposto, mas ele foi exposto de uma outra forma, isso sim poderia sim vir a ser incidido em uma esfera moral e ele poderia sim entrar com ação regressa contra essa pessoa que vendeu esse material, entendeu? E ele saiu no prejuízo. E aí você teria a incidência da esfera criminal pela questão do suposto crime de receptação ou apropriação indébita, a depender da situação. Você teria na esfera civil uma questão de reparação civil, que você poderia realmente reaver esses valores que foram investidos e que ele, por ser terceira pessoa de boa fé na relação jurídica, ele não poderia sair do prejuízo. E aí você teria a incidência dessas duas esferas dentro dessa situação. Só um exemplo para você entender o que aconteceu comigo. Vamos supor que eu fui numa loja de carro, comprei um carro. 2 semanas depois, esse carro, eu paro numa blitz, o carro era roubado. Foi mais ou menos isso. Tô errado, doutor? Eu fui numa loja, comprei umas joias, e depois, na mesma semana, no decorrer da semana, me ligam dizendo que as joias que eu comprei na loja eram roubadas. Para você ter ideia, mesmo com todo o cuidado. Então, assim, o que ele está dizendo que o que eu perdi financeiramente comprando naquela loja pode ser, na área civil, tentado reaver. Né? Você entendeu? Como você tivesse numa situação dessa, você primeiro teria que provar que o carro foi comprado de boa fé e depois você tentar com a loja reaver o seu dinheiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Só então, trocando assim, em miúdos para quem está assistindo. O aspecto jurídico dessa relação, desse mercado que é tão extenso da compra do ouro, passaria por esses entraves que eu acabei de trazer aqui ao conhecimento de vocês. É uma pincelada, não é uma coisa profunda, porque existem regulamentações, existem normas, existem muitas agências estatais que cuidam desse aspecto, desse processo. Então, assim, o que eu trouxe é apenas uma pincelada. E a gente trouxe um aspecto também prático, que foi a questão de Lucas, entendeu? A questão recentemente que a gente teve que lidar e ainda estamos lidando, entendeu? E graças a Deus vai dar tudo certo, mas eu digo e reafirmo e volto a dizer, os aspectos jurídicos mais negativos dentro dessa relação da compra e venda do mercado de ouro, ele passa principalmente e tem como alvo a questão dos meios ou dos comerciantes informais. O submundo, como eu disse lá atrás, é um submundo que tem que ser combatido, entendeu? Até porque alimenta muita coisa por trás disso. Nós sabemos que o submundo ele pode estar alimentando diversos outros ramos e diversos outros sustentáculos dentro dessas questões, mas é um submundo que ainda é muito pouco diante do mercado informal.
tem vendedores e compradores de joias de ouro que realmente se alimenta desse submundo, mas que eu acredito que seja uma minoria diante da evolução e do passar do tempo, Sim. das pessoas que estão tomando consciência e tentando atuar dentro da legalidade. Lucas, Oi. gostaria de agradecer sua participação. O assunto foi bastante aproveitador, certo? Doutor, mesma coisa, bastante esclarecedor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, fico feliz. Eu acho que aqui foi um bate-papo informal e, poxa, muito bacana, a conversa rendeu. Obrigado pelo convite. É a mesma coisa, eu agradeço a quem me coloca à disposição. Futuramente aí quiser que eu compareça para a gente debater mais outros mercados. E aí eu agradeço muito, como eu disse lá atrás e volto a dizer, foi uma pincelada. É um mundo jurídico muito extenso, que tem muitas normas, tem muitas regulamentações, que pode sim ter um aprofundamento futuramente, e que fica um alerta a todos os empresários que trabalham dentro desse ramo. Tenham muito cuidado com quem vocês se relacionam, com quem vocês compram esses materiais, e se possível, como o Lucas aqui deixou claro lá atrás, tenha sempre um cadastro de pessoas, de clientes que vendem joias, para poder você, quando precisar, você acionar esse cadastro e possa ser utilizado em sua defesa. Certo. Vocês possuem redes sociais para deixar aqui para o pessoal? Sim, a gente tem um Instagram, Compro Ouro Vidal Joias. E o seu? O meu? Sim. O Instagram é ADV Henrique Dias. Só mais uma coisa, se alguém tiver alguma dúvida sobre ouro, eu me coloco à disposição. Pode entrar em contato comigo via Instagram, que eu vou estar disposto lá a responder. Certo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Você, participante do podcast Tema Aberto, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Obrigado pela participação.